Olá pessoal, meu nome é Roberto Rocha, sou professor de Arquivologia e hoje esse é o assunto dessa aula. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre informação, documento, gestão documental e vários conceitos introdutórios sobre a matéria. Tudo isso com foco para a prova da Anvisa, o concurso público do CESP que se aproxima, né? E vou acompanhar vocês, os senhores, nessa preparação para essa prova, para esse concurso. E vamos começar? Bom, sou o Roberto Rocha, né? E trouxe aqui para vocês, no dia de hoje, uma partezinha introdutória que eu estou considerando necessário para poder a gente fazer a abordagem de alguns conceitos mais voltado para a linguagem que eu tenho reparado que o CESP tem utilizado em suas provas. O CESP tem evoluído bastante nessa linguagem. Eu tenho reparado que o português que é utilizado, lembrando da interdisciplinaridade que o CESP gosta de utilizar, inclusive de avisar aos pretendentes, aos concurseiros, que esse português ele tem evoluído a cada dia e tem ficado um pouco mais difícil, mais moderno, né, utilizando uma linguagem diferente de anos atrás. Então, gostaria que vocês prestassem atenção nos termos que nós vamos utilizar durante a aula. Então, não só os enunciados dos conceitos, não só os nomes desses enunciados, mas durante toda a redação, toda a linguagem técnica, todo o português que foi utilizado, né? Ressalto que ele está de uma forma mais acadêmica, porque é mais simples, mais tranquilo para passar para vocês toda esses conceitos, toda a gestão documental, mas vai ser mais fácil para a gente se preparar para poder enfrentar essa linguagem utilizada pelo CESP, né, para a gente tentar obter o nosso sucesso com relação à prova. Bom, vamos começar. Eu trouxe aqui a pirâmide informacional, que é uma situação que a gente trata aqui 4 objetos que estão relacionados à gestão documental, né? Eu até consideraria conhecimento e inteligência mais voltada para pós-graduação da minha área, né? da área de gestão documental. Contudo, informação e dados é realmente extremamente necessário para que a gente entenda bastante da gestão documental, porque a gestão documental ela trata o tempo todo com assuntos, com situações relacionadas a dados e informação. Bom, dados nada mais são do que esse excesso de informação que a gente tem no cotidiano, com a qual a gente não consegue fazer praticamente nada, né? Por exemplo, você está andando na rua, você vê diversas informações que não agregam valor a você, que na verdade passam despercebido, não é verdade? Então dados são informações que não agregam valor à sua situação, que não alteram a sua disposição. São apenas informações que você se depara no cotidiano, mas que elas não te trazem benefício, não trazem nada para você naquele momento. Informação é justamente o contrário. É dado já com valor agregado. Então aquela informação que chega para você e altera a sua disposição, que consegue mudar o seu cotidiano, que você consegue tirar proveito daquela informação, então a gente chama exatamente de informação. Não é foco da nossa aula, mas vou falar um pouquinho sobre conhecimento e inteligência para que os senhores entendam esse raciocínio e a gente tenha o conceito mais completo. Bom, conhecimento, de uma forma mais simples, né, é quando a gente já tem essa informação e vai agregando valor a ela. Então você começa
ter uma certa vantagem dessa informação para você fazer o seu trabalho, para você fazer os seus estudos, né? Tipo numa área de ciência e tecnologia, né? E por aí vai. Com relação à inteligência, é aquilo que a gente chama de vantagem competitiva, né? Está relacionado ao uso extremamente inteligente do conhecimento das informações, tá? Bom, como não é foco da nossa aula, que é gestão documental, eu vou passar um pouco batido sobre esses dois temas aí, tá? E vamos nos concentrar em informação e dados. Bom, o que é informação? Todo e qualquer elemento referencial contido em um documento. A gente vai ver a diferença entre os diversos tipos de documento que a gestão documental trabalha, que as outras áreas que envolvem documentação trabalham, né? Mas basicamente, aquelas informações, por exemplo, num documento textual, né? Ela é a referência que esse parágrafo tá fazendo. Então, é o elemento de referência, aquelas informações, o que está escrito no documento é o elemento de referência. Só para exemplificar. Informação é a noção, ideia ou mensagem contida em um documento. Ficou mais claro agora, certo? A informação são dados arranjados de forma útil. Então, quando a gente pega um documento, é claro que a gente já percebe esse arranjo, né? De uma forma bem simples, bem fácil. Você percebe até quando se trata de um ofício, quando se trata de um memorando, quando se trata de um parecer, né? É mais ou menos nesse sentido aqui que a gente está procurando. Bom, informação é insight, é a descoberta, né? Informação é significado, dados relacionados ou estruturados de maneira significativa. Informação é valor informacional. Bom, já vou fazer o gancho de novo do que eu havia falado, mas gostaria que vocês observassem os termos utilizados, principalmente os grifados, né? Acurácia, relevância, tempestividade, usabilidade, plenitude, precisão. São termos utilizados nas provas, são termos utilizados nos conceitos, né? Utilizados para que a gente desenvolva a gestão documental. Então já vão prestando atenção nisso tudo aí para que a gestão documental comece a fazer cada vez mais sentido no cotidiano de vocês, no raciocínio de vocês, ok? Vou explicar aqui um pouquinho sobre cada um deles, começando por acurácia. Bom, informação que comunica uma situação verdadeira. A informação, eu vou até colocar esse texto de forma contrária para ficar bastante claro. A informação não pode ser mentirosa. A informação ela tem que ser aquilo que ela se apresenta. Se um documento está trazendo determinadas informações no decorrer do seu texto, no decorrer da sua imagem, então aquilo tem que ser verdadeiro, aquilo lá tem que ser o que está se apresentando para as pessoas, né? Então esse é o termo de acurácia. Relevância, informação que se aplica a uma dada missão, tarefa ou situação. Bom, se determinada informação não se aplica a uma tarefa ou situação, ela na verdade vai se transformar num dado. Sacaram a diferença? Sendo informação, ela tem que ter aplicabilidade, não é verdade? Ela tem que ter relevância. Tempestividade, informação disponível no tempo preciso para tomar decisão. Eu acho que esse, pelo menos para mim, é o mais interessante e o mais importante dessas propriedades, desses parâmetros da informação. Porque se a informação não chega em tempo hábil para o destinatário, ele não vai mais ter o que fazer com ela, né? Talvez essa informação não tenha mais tanto valor, talvez essa informação seja apenas dado, né, se transforme em dado para essa pessoa, para esse destinatário. Então, a tempestividade, o momento certo, a hora certa de você ter acesso a essa informação é extremamente importante. A usabilidade, informação fácil de entender e de usar. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, formar um pouco a concepção sobre isso aí, usabilidade também está, por exemplo,
envolvido quando você pega um documento muito técnico de uma outra área, de humanas ou exatas, tanto faz, e você não tem intimidade com aquela área, você tenta decifrar aqueles códigos, decifrar aquela linguagem, e aí você percebe que essa informação ela também não é muito para você, né? Então, a gente tem que ter usabilidade da informação, senão ela não é assim tão pertinente, concordo? Bom, plenitude é toda a informação requerida para tomadas de decisão, o que também é muito importante. Não adianta você ter apenas metade da informação. O interessante é que você tenha toda ela, né? Que toda a informação que você esperava receber, toda a informação que você está trabalhando, ela precisa estar completa. Se você tiver metade da informação, metade de um documento, você não tem muita coisa, né? Então, vem mais ou menos daí esse conceito sobre plenitude. Precisão, informação que tem o nível de detalhe requerido. Exatamente essa situação do detalhe, né? A informação ela pode ser plena, mas se ela tiver mais detalhes, se for mais rica, você fatalmente vai ter mais precisão nessa informação. Bom, vamos seguir adiante. Eu trouxe aqui uma ilustraçãozinha também bem tranquila, fácil de entender. Ela não é muito ainda objeto da gestão documental, mas é só para que a gente entenda mais ou menos esse contexto de dados, informação, conhecimento e inteligência, tá? Bom, considero que nós estamos aqui, na sociedade da informação, porque atualmente, com mídia social, computador, né, sistemas cada vez mais evoluídos e tudo mais, a gente tem acesso a dados e informação de uma maneira que o ser humano praticamente não consegue absorver, né? Eu até vou fazer um comentário interessante, que dizem que o ser humano consegue absorver mais ou menos 30, 40 centímetros linear de documentos por ano. Como é mais ou menos isso? Já estou usando a linguagem da gestão documental, mas é como se você pegasse alguns livros, diversos livros, assim, enfileirasse esses livros até alcançar centímetros. É mais ou menos isso que você consegue absorver de informação, de conhecimento por ano, ok? Bom, quando a gente tem uma evolução relacionada a dados e informação, que a gente consegue agregar bastante valor até chegar em conhecimento e inteligência, a gente chega na sociedade mais inteligente, uma sociedade inteligente, ok? Eu acho que está aí alguns países de primeiro mundo, né, que realmente tem um desenvolvimento muito diferente, né, do que nós estamos acostumados aqui no país e tudo mais. Mas essa é uma ilustraçãozinha básica também, não quero entrar muito nessa situação. Agora a gente vai começar a entender um pouco de gestão documental, dos fluxos de informação, dos fluxos de documentação, daquele mapeamento da documentação, mapeamento do processo, tudo aquilo que é necessário para que a gestão documental dentro do órgão ocorra de uma maneira automática, eu diria, autossustentável, né? Efetiva, né? Quando a gente alcança essa situação, a gente tem mais acesso à informação de uma forma mais rápida, mais fácil, mais completa, né? Com acurácia, toda aquela outra situação que eu mostrei no outro slide. Bom, os fluxos de informação de uma empresa. A gente aqui está vendo um pouco a situação de uma empresa privada, ok? Mas essa ilustração serve perfeitamente também para as organizações públicas, né? Por quê? O fluxo da informação coletada externamente é utilizado pela empresa, exatamente como está sendo citado. Percebam que há um processamento dentro da empresa, aqui no centro da ilustração, o fluxo da informação produzida pela empresa e destinada a ela mesma. Ou seja, ela recebe informação de fora e trabalha essa informação para agregar valor para ela mesma. Perfeito? E é claro que depois dessa informação com valor agregado, a gente vai ter um fluxo contrário, um fluxo de saída, fluxo da informação produzida pela empresa e destinada ao mercado. Então percebam
a usabilidade dessa ilustração ao órgão público, à instituição pública, né? Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma relação com atividade meio e atividade fim, que a gente vai ver um pouquinho mais profundamente nos próximos slides, tá? Mais para frente um pouquinho. Mas uma organização pública, ela trabalha as informações, os dados que ela tem com a área meio e até a área fim, mas a área fim necessariamente vai ter que fornecer essa informação para o mercado, vai ter que destinar essa informação para o mercado. Eu trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia e a informação que é saída do nosso ministério é justamente ciência e tecnologia, né? Em que formato? Vocês podem estar me perguntando aí. Bom, no formato, por exemplo, da Agência Espacial Brasileira, da Comissão de Energia Nuclear, do Museu de Astronomia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, essas aí são saídas de informação. E é claro que esses órgãos que eu citei também vão ter mais saída de informação, com informação mais agregada ainda, né, com valor mais agregado para fornecer para a sociedade, ok? Não vamos nos prender muito a essa ilustração, porque ela ainda está na parte introdutória. Bom, eu preparei essa outra ilustração aqui, já dando uma misturada nos conceitos de arquivologia, para que vocês já vão fazendo as suas leituras, se acostumando com os termos, enquanto eu faço as explicações. Bom, é um pouco um gancho da outra ilustração, ok? Então a gente tem aqui entrada, que é a informação, processamento técnico e saída, que é a informação, né? Então, como é que a gente pode considerar isso dentro da gestão documental? A gente teria aqui mais ou menos a fase corrente, né, que a gente também chama de idade corrente, ou poderia até ser colocado aqui o arquivo setorial, são os dois conceitos da arquivologia, da gestão documental, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, vai aprofundar, tá? A gente teria aqui o processamento técnico, né? É exemplo da ilustração anterior, né? Que seria mais ou menos a fase intermediária da documentação, né? Da informação. E ali a saída, né? Estaria na fase permanente ou sairia para a instituição arquivística pública. Então a gente teria aqui fase corrente, fase intermediária, fase permanente, arquivo setorial, arquivo central ou geral, instituição arquivística pública, ok? Vamos para frente. Bom, vamos sair um pouco desse objeto de dados e informação e vamos entrar mais no nosso objeto de estudo, que é o documento, né? Mas era necessário a gente falar um pouco sobre dados e informação para que vocês pudessem fazer a interpretação, aumentar o conhecimento sobre outros conceitos, como eu havia falado no início da aula. Bom, documento é igual suporte mais informação. A gente vai ver direitinho o que é suporte, mas nesse primeiro momento eu vou dar um exemplo de suporte, que é a própria folha de papel. Então, se a gente tiver um documento impresso numa folha de papel, informações impressas numa folha de papel, a gente vai ter o documento igual a suporte mais informação, onde suporte é a folha de papel, informação é o texto impresso, esse conjunto forma o documento, ok? Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Como assim, professor? O papel não é o único suporte que a gente tem. Antigamente a gente usava o papiro. Hoje em dia a gente usa até o HD, o CD, um DVD, né? Seriam exemplos de suporte. E formato? Formato a gente também vai ver, mas o formato, por exemplo, pode ser um livro, ok? É qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico, impresso, sonoro, até obras de arte, pelo qual o homem se expressa. Então eu quero que vocês façam uma observação aqui, que quando a gente fala de documento, nós não estamos nos referindo apenas a documentos de papel, né, com impressos, por exemplo, de algum editor de texto, que eu prefiro não falar o nome, porque não estamos recebendo, né,
não vamos fazer merchandising dos editores de texto, mas ele não é o único documento que a gente tem. A gente pode ter um disco como documento, né? Como situações de documento sonoro, iconográfico, por exemplo, uma foto, né? O plástico, por exemplo, uma obra de arte feita em plástico, né? Igual está sendo referido aqui, ó, obras de arte, ok? Pelo qual o homem se expressa. Como está grifado, eu acho que resume muito bem o que pode ser o documento, a forma pelo qual o homem se expressa. Bom, temos aqui alguns exemplos, ó, filmes, livros, revista, mapa, plantas, tá? Sugiro que vocês deem uma pausa aí e terminem a leitura, tá? Eu vou seguir por aqui. Vamos lá. Bom, o documento que a gente vai trabalhar, ele não puxa para esse lado do slide anterior. Ele vai se resumir mais a esse documento que a gente encontra em instituições públicas, ok? Mas o CESP e as outras bancas costumam cobrar também, então é bom ficar atento, ok? Mas vamos trabalhar aqui, vamos aprofundar alguns conceitos que são mais relevantes. Documento digital, documento codificado em dígitos binários, acessíveis por meio de sistema computacional. Ver também documento eletrônico. Eu já coloquei aqui o documento eletrônico, que na verdade muda um pouco o texto, mas se refere a documento digital. Então a gente pode considerar como sinônimo para a nossa prova, ok? Vamos lá. Documento eletrônico. Ele considerou que é um gênero documental, a gente vai ver o que é gênero mais para frente. Gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos. Bom, ele se remete a documentos digitais, um se remete ao outro, então a gente vai considerar como sinônimo, ok? Documento arquivístico. Esse é de fato o objeto do nosso estudo. Eu trouxe aqui o conceito da legislação, próprio da legislação, tá? Se não me engano, a gente encontra ele em várias leis e decretos, mas, contudo, uma muito interessante para se fazer uma leitura é a Lei 8.159, vou repetir, a Lei 8.159, e ela traz esse conceito: documentos que, produzidos e ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituem elementos de prova ou de informação. Quero que vocês observam as nuances que tem aqui, ó. Produzidos e recebidos. O que é isso? Se eu trabalho num setor dentro do órgão público, é lógico que eu vou produzir documento. Não é isso? Então, esse é um documento produzido. Nesse mesmo setor, também é absurdamente possível que você receba documentos de outros setores. Então, esses são os documentos recebidos, ok? Por pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa pode ser física, pode receber uma carta, por exemplo, ou você pode receber de uma pessoa jurídica, né? Você pode receber de uma instituição pública, né? Ou de uma instituição governamental, né? Que vai ser jurídico também. Então, público ou privado, acabei de explicar já, no exercício de suas atividades. No exercício de suas atividades, essencialmente, o documento arquivístico, ele vai representar as atividades que estão sendo elaboradas dentro daquela instituição, que pode ser pública, pode ser privada, mas para ser documento arquivístico, tem que estar representando as atividades que são desenvolvidas dentro da instituição. Como assim, professor? Quando eu estou trabalhando, se eu for ser o meu chefe chegou para mim e falou: Roberto, vamos lá, eu preciso que você faça um memorando aqui e que você faça depois um ofício, tá? O memorando você vai fazer para esse setor e o ofício você vai fazer para aquela instituição, né? Se eu estou fazendo um memorando e um ofício, eu estou trabalhando em prol da minha organização, concorda? Se
é em prol da organização, é uma atividade que está contemplada no regimento interno, que está contemplada nas atividades, nas funções, né, definidas para aquele setor. Então eu estou trabalhando em prol da instituição, não é? Então esse documento que eu estou elaborando, ele vai tratar de informações, dados, conhecimento daquela instituição, não é isso? Então ele tem que estar, o documento arquivístico tem que estar representando, ilustrando as atividades que são desenvolvidas naquela instituição, ok? Vou dar um exemplo muito bom para vocês entenderem o contrário. O meu chefe pediu para que eu fizesse a impressão de uma página do Diário Oficial em que foi publicado uma situação que ele aguardava, ok? Esse documento, ele é mero documento de referência, ele não é um documento arquivístico, porque ele foi produzido lá na imprensa nacional, né, colocado no Diário Oficial, e a única coisa que você está fazendo é imprimindo um documento que vai ter algumas informações para você aí sim praticar algumas atividades dentro do seu órgão, mas ele é um documento de referência. O documento que você produziu, que você vai produzir, esse sim é o documento arquivístico. Bom, formam um conjunto orgânico, refletindo as atividades a que se vinculam, expressando os atos de seus produtores no exercício de suas funções. Bom, se o documento está nascendo dentro de uma instituição, como eu deixei bastante claro, é claro que ele vai assumir uma propriedade de conjunto orgânico, né? Ele vai se somar com outros documentos que vai formar um conjunto. Por que é orgânico? Porque está dentro de uma organização. Então tudo isso vai ilustrar as atividades da organização, vai ilustrar a própria organização em si, refletindo as atividades a que se vinculam, como eu expliquei no tópico de cima, expressando os atos de seus produtores no exercício de suas funções, exatamente o que eu falei, ok? Então, dê uma pausa, dê uma lida nesses dois tópicos, para vocês se acostumarem com essa linguagem, que a gente é mais ou menos assim que o CESP cobra nas provas, tá? E é esse o foco da nossa aula.